Há 41 anos, o operário Santo Dias era assassinado pela PM durante um piquete em frente à fábrica da Silvânia, em Santo Amaro. E a gente conversa agora no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, com Luciana Dias da Silva, filha de Santo Dias. Olá, Luciana, bom dia, seja muito bem-vinda. É, Luciana, você nos ouve? eu escuto perfeitamente. Eu não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim, agora o retorno agora melhorou, já estamos com áudio. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Luciana, fala pra gente, nesses 41 anos da morte do seu pai, é uma morte que significou muito, falou muito sobre a luta dos trabalhadores aqui em São Paulo, mas enfim, foi exemplo para todo o Brasil. Chegamos aos 41 anos, eu sei que você lançou um livro também sobre essa questão. O que você vai falar pra gente sobre o livro, sobre tudo isso que envolve a morte do seu pai? Bom dia. Bom dia. Na verdade, o livro foi lançado em 2004, quando fez 25 anos da morte de Santo Dias, né? E a gente sabe que a história, 40 anos é pouco tempo, mas eu tinha esse dever em deixar essa história registrada, porque nós sabemos que dentro dos livros didáticos, dentro da história do nosso país, o que é ressaltado é a história de patrões, de barões, de genocidas, né? Eu moro aqui perto da estátua do Borba Gato, por exemplo, né? Então a gente queria deixar registrada a história de um operário. E essa história, ela foi trabalhada durante 4 anos. Eu não fiz sozinha esse livro, eu fiz com a jornalista Jo Azevedo, porque é um legado que eu gostaria de deixar para minhas filhas, para os meus netos futuramente e para toda a população brasileira. Então eu sinto na obrigação, né, assim como a minha mãe, porque na verdade, quando meu pai foi assassinado, eles tentaram sumir com o corpo dele e pela força da minha mãe de ter entrado no carro dos policiais e logo depois com a chegada de Dom Paulo Evaristo Arnes na época, foi com que eles conseguiram fazer um enterro decente, com uma missa de corpo presente na Praça da Sé, e isso tudo nós registramos, nós fizemos mais ou menos 60 entrevistas, nós temos fotos, então foi eu, a Jo Azevedo e a Nário Benedito que fizemos o livro. Eu tenho o livro aqui, não sei se dá para você ver, né? Aqui, Agora sim, aqui perfeito, agora ótimo. agora tá ótimo, assim. Aí dá para ver, foi lançado pela Fundação Perseu Abramo e em parceria com a Expressão Popular, que é quem divulga o livro, né? Que faz as vendas e a divulgação da publicação. Tem 450 páginas. E É Luciana, um livro bem quantos anos completo. você tinha quando aconteceu o assassinato do seu pai? Eu tinha 12 anos, mas nós tínhamos, na verdade, uma parceria dentro de casa, né? Apesar do pouco tempo que ele, né, ficava em casa, porque ele participava do sindicato, das comunidades eclesiais de base, ele participava dos movimentos reivindicatórios do bairro na época, então ele conversava muito sobre tudo o que estava acontecendo. Principalmente um ano antes, né, eu tinha 11 anos, houve a chapa 3 de oposição contra a, a atual diretoria do sindicato na época, que era do Joaquim dos Santos Andrade, né, um presidente que foi empossado pela ditadura militar. E eles concorreram a essa chapa, meu pai era vice-presidente, e nós trabalhamos muito pela divulgação da chapa, pela campanha dessa chapa 3. Então nós tínhamos um envolvimento, né, muito grande. Agora, Luciana, a morte do teu pai, o Santo Dias, foi um símbolo para toda a luta operária, mas também pela democracia no país. E a gente chega em 2020, Luciana, com ataques ao Estado Democrático de Direito, às liberdades, aos direitos acima de tudo. Como que você encara tudo isso? Como que você enxerga o atual momento vivido no país? Eu enxergo assim que nós tivemos muitas conquistas, as conquistas nenhuma vieram de bandeja, né? Mesmo quando nós tínhamos um governo democrático, todas as conquistas anteriores a esse governo foram de muitas lutas, né? Porque quando meu pai foi morto,
a gente vivia ainda na ditadura militar, né? Era o presidente, na época, o general João Batista Figueiredo, foi o último general a ocupar o cargo na presidência. Então, nós sabemos que toda essa luta do meu pai não foi em vão, mas hoje, as conquistas que nós temos, a gente tem que lutar e continuar lutando para permanecer as conquistas que nós obtivemos. Né? Eu não tinha escola na década de 70, eu estudava em salões de igreja, em garagens, eram escolas de emergência. Foram conquistados escolas diretas, creches, é, saneamento básico, no bairro onde eu morava, água, luz e tudo isso. Essas conquistas não param por aqui, porque hoje em dia a população aumentou muito na cidade de São Paulo, e a gente sabe o número grande de pessoas que estão sofrendo com esse tempo agora de pandemia, né? O índice de pobreza aumentou assustadoramente, o ataque à democracia, né? E a nossa grande conquista, que foi a Constituição de 1988, a gente não pode deixar, né, de ressaltar todo momento que a gente tem que lutar para que os direitos constitucionais sejam realmente, né, preservados e a gente ainda tem muita conquista pela frente, né? A história ela não para. A gente não fala, conquistou, agora a gente senta e relaxa. A gente tem que lutar sempre. Luciana, o teu pai, o Santo Dias da Silva, ele foi assassinado pela polícia militar. Ao longo desses anos todos, a família teve algum reconhecimento, algum pedido de desculpas por parte do Estado, da corporação, da Polícia Militar? E mais, o livro relançado, você bem lembrou, quem não conheceu a história do Santo Dias vai encontrar nesse livro? Então, o livro, ele é um resgate histórico e jornalístico, né, de toda a história do Santo Dias antes de chegar na cidade de São Paulo, né, que o trabalho dele, o envolvimento dele nas lutas já começou no campo, né, na cidade de Terra Roxa. Depois a gente faz todo um apanhado da história de Santo Amaro e também da história dele no movimento operário e os depoimentos dos companheiros do pós-morte, porque hoje em dia Santo Dias está nas praças, em peças de teatro, em filmes que foram lançados, outros livros de outros autores, teses, e são mais ou menos 50, né, localidades que têm nome estudioso. Dom Paulo até ressaltou que um dia ele foi até a Austrália e num livro didático da Austrália o que você me perguntou foi em relação ao APM. A PM, na verdade, o comitê foi criado, né, o Comitê Santo Dias, que existe até hoje, ele foi criado com a busca da justiça, reconhecimento do Estado pela culpa do assassinato. E depois de muito tempo, né, foi reconhecido a culpa e a gente foi indenizado com um salário mínimo. Minha mãe recebe esse salário mínimo do Estado, mas depois de mais de 10 anos de luta. E o PM ele foi condenado, né, em primeira instância pela Polícia Militar. Ele foi julgado, nós acompanhamos o julgamento, né? E quem era o advogado na época era o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era da Comissão de Direito. Ele foi condenado a 6 anos de prisão, eles recorreram, né? E esse julgamento foi arquivado na Justiça Federal. E a partir daí, quando arquivam na Justiça Federal, a gente não tem mais como dar andamento. Mas ele nunca mais voltou para a corporação, ele nunca mais atuou como policial militar. Só que nós já recebemos ameaças da família dele, no caso o filho, que falou que toda vez que nós citássemos o nome do PM no livro ou em qualquer outro lugar, ele ia processar a família. Ele fala que o pai dele não teve culpa, que ele não foi o que fez o disparo.
Mas nós temos o processo e a gente usou o processo no livro. Então, o livro consta tudo direitinho, consta o nome do PM, consta tudo o que aconteceu no dia, porque teve testemunhas, ocular, nós tivemos o apoio de muitas pessoas para a escrita desse livro. Então, é um livro muito completo. Perfeito. Luciana, obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, sobre a morte do Santo Dias, hoje 41 anos da sua morte pela Polícia Militar, um símbolo aí da liderança dos trabalhadores, dos operários, enfim, que mais Santo Dias possam aparecer e que a história dele se repitam aí para milhares de brasileiros, porque é uma história muito bonita e história de luta por direito, por igualdade, enfim, num momento tão tenso que a gente vive no país. Luciana, obrigado, viu? Muito obrigado e agradeço à Rádio Brasil que divulgue o dia de hoje, porque esse dia de hoje é um dia histórico que há 41 anos nós fazemos lá a homenagem para o meu pai na rua onde ele foi assassinado, pintamos a rua e fazemos uma caminhada até o cemitério Campo Grande. Este ano, com a pandemia, nós faremos uma transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, tá? Com a ajuda das netas. Perfeito. Obrigado, tá? Obrigado e bom dia, Luciana. Bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.